Milionário fica chocado ao ver mendiga negra com 3 bebês. E seu segredo impacta todos. Henrique Vasconcelos era o exemplo clássico de um bilionário sem coração. Com suas mansões reluzentes, carros caros e uma vida tomada pelo luxo, ele caminhava por entre festas de gala, cercado por sorrisos e brindes que pareciam mais máscaras do que celebrações. Quando sua esposa falecera em um acidente trágico, a dor transformou seu mundo dourado em um túmulo silencioso. A solidão o abraçava enquanto ele vagava por corredores vazios, ouvindo ecos de risadas que um dia foram a trilha sonora de sua vida. Era uma vida de aparências, repleta de rostos conhecidos, mas estranhamente vazia. Uma certa noite, enquanto dirigia seu carro esportivo importado pelas ruas da cidade, Henrique foi surpreendido por uma cena que o paralisou. Em um canto sombrio da calçada, uma menina de 10 anos, com pele negra e olhos que pareciam carregar todo o peso do mundo, estava acompanhada de 3 bebês desgrenhados. Sem pensar, ele estacionou e se aproximou. Ao abrir a boca para perguntar, sentiu um nó na garganta. "O que aconteceu aqui?" murmurou. Suas palavras como um eco em um vale de silêncio. "Eles precisam de ajuda", a menina disse com a voz embargada. "Não deixe que levem eles." A urgência em seu olhar fez Henrique decidir em frações de segundos. Ele trouxe Lívia e os bebês para sua mansão, um lar que antes refletia sua fortaleza emocional e agora pulsava com a presença deles, como se a casa estivesse finalmente acordando de anos de um sonho profundo. Os dias seguintes foram uma mistura de risos infantis e medos sussurrados. Mas a paz era frágil. Logo, investigadores e jornalistas começavam a se mover em torno deles, a curiosidade alimentando uma rede de segredos obscuros. Henrique, que aquela noite parecia ter encontrado um propósito, agora se via ameaçado. O que havia de errado com Lívia? Os bebês eram realmente tão inocentes quanto aparentavam? A possibilidade de um mundo implacável se deslavar diante dele o fez sentir um aperto no peito. Então ele conheceu Sol, uma advogada ativista. Ela acreditava na ideia que ele tinha de proteger crianças como aquelas, através de um projeto chamado Sala de Escuta. Mas como enfrentar um sistema corrupto que talvez estivesse envolvido em algo criminoso, enquanto a verdade revelava suas garras sombrias e a conexão de Lívia com a rede de adoções ilegais começava a surgir? Henrique se viu em um dilema. O que realmente significava ser pai? Ele estava preparado para enfrentar os horrores do mundo para proteger essa nova família? A cada dia, um novo enigma se desdobrava. No clímax daquela noite, Henrique descobriu algo que o deixou sem chão. A chave para salvar sua nova família estava mais próxima do que ele poderia imaginar. E com a luz da verdade começando a brilhar, o que viria a seguir? As sombras do passado retornariam? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir!
Henrique estava paralisado. A luz da verdade começava a brilhar, mas uma nova sombra se aproximava. O coração dele acelerava, enquanto ele tentava montar o quebra-cabeça da vida que acabara de entrar em sua mansão. A felicidade que se formava em sua casa não era genuína. E no fundo, ele sabia. Naquela noite, enquanto ele se sentava na sala com Lívia e os bebês, o telefone na mesa começou a tocar incessantemente. Ele olhou para Lívia, que apertava os bebês contra o peito, como se quisesse protegê-los de tudo, até mesmo do som. Mas Henrique precisava atender. Era um número desconhecido, mas algo lhe dizia que não podia ignorar. Com um aperto no peito, ele pegou o telefone. Alô? A voz do outro lado soou familiar, mas misturada com um tom de urgência, que fez o sangue gelar em suas veias. Henrique, você precisa ouvir isso. É sobre a Lívia. O mundo ao redor parecia esfumar, enquanto a pessoa do outro lado revelava um segredo devastador. Ela não é quem você pensa que é. Os bebês, eles não são dela. Ela está fugindo de algo muito maior do que você imagina. Henrique sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que você quer dizer? Ele mal conseguia formular a pergunta. Ela está envolvida em uma rede de adoções ilegais. Os bebês são parte de um esquema. Eles não têm laços de sangue. A vida que ela te contou, tudo é uma farsa. As palavras ecoavam em sua mente, cada uma delas uma facada crua. Ele olhou para Lívia, que estava agora com os olhos fixos nele, absorta e aterrorizada. As paredes da mansão começaram a se fechar. A desconexão entre eles se intensificou. E o riso das crianças, que antes soava tão doce, agora parecia um eco distante. Nossa, Lívia! Ele murmurou sem saber como encarar aquele momento. O telefone ainda estava colado à sua orelha. Você está me dizendo que ela... que os bebês? Sim, Henrique. A investigação já está em andamento. Seu nome está envolvido apenas por estar ajudando-a. Mas cuidado, você pode se tornar um alvo também. Um nó se formou na garganta de Henrique. Ele olhou para seus filhos temporários, suas inocentes carinhas fazendo bolhas com saliva, e rindo como ele ia encarar isso. A casa, que antes parecia um abrigo, agora se transformava em uma prisão. Henrique! A voz de Sol interrompeu seus pensamentos. Ela apareceu na porta. Precisamos conversar. A tensão era palpável. Eu não sei em quem confiar agora, ele admitiu, entrelaçando os dedos nervosamente. O peso das novas informações o sufocava. Apenas venha, por favor. Eu preciso de você. Sol se adiantou, os olhos se arregalando quando percebeu a necessidade urgente no tom dele. O que está acontecendo? Um grito ecoou do andar de cima, um dos bebês chorando. O terror tomou conta! Lágrimas de Lívia escorriam enquanto ela tentava acalmá-lo, mas Henrique não conseguia focar. O que mais não tinha descoberto sobre ela? A porta da mansão se abriu com um baque repentino e a figura de um homem corpulento apareceu. As sombras projetadas na parede dançavam à luz da entrada. O estranho sorriu. Um sorriso que não prometia nada bom. Acho que você está precisando de ajuda, Henrique. A realidade que até então parecia sólida começou a desmoronar. A cada segundo, ele sentia que a verdade estava mais distante e mais próxima ao mesmo tempo. Quem era esse homem? O que ele queria? E mais importante, poderia Henrique confiar em Sol? Em Lívia? Em si mesmo? As respostas estavam se distorcendo em sua mente. Será que o amor poderia resistir a essa tempestade? E o que aconteceria quando tudo fosse revelado? Havia algo mais que ele ainda não sabia, um segredo enterrado que poderia destruí-lo.
A única certeza era que nada seria como antes. Henrique respirou fundo, sentindo o peso do momento em seus ombros. A figura estranha na porta, com aquele sorriso que não prometia nada de bom, fez seu estômago revirar. "Quem é você?" ele questionou, sua voz trêmula. "Sou alguém que pode te ajudar ou complicar as coisas ainda mais. Depende de como você escolher agir." O homem deu um passo à frente, seus olhos escuros avaliando cada expressão no rosto de Henrique. Seus dedos apertaram o telefone que ainda estava na sua mão, como uma âncora em meio a uma tempestade. O choro do bebê no andar de cima se intensificou, e ele se sentiu balançar entre a necessidade de saber mais e a urgência de cuidar daquela família que ele mesmo havia acolhido. "Quando você diz ajudar, você quer dizer?" Henrique hesitou, a imagem de Lívia e dos bebês passando por sua mente. A última coisa que ele queria era trazer mais problemas para dentro daquela casa já tão conturbada. Mas a curiosidade começou a queimá-lo. "O que você sabe sobre ela?" "Ela não é apenas uma fugitiva comum. Lívia tem um passado que envolve mais que apenas adoções ilegais. Tem conexões com pessoas muito poderosas e perigosas. E você, meu amigo, está no meio." O sorriso do homem se alargou, revelando um brilho sinistro. Henrique sentiu seu coração acelerar, e ele se virou para Sol, buscando um momento de clareza. "Você sabia disso?" A advogada estava agora pálida, sua confiança desmoronando. "Eu pensei que ela era apenas uma mãe buscando proteção." O desespero em sua voz fazia o nó na garganta de Henrique apertar ainda mais. O homem continuou, ignorando os olhares de desconfiança. "Lívia não é apenas uma mãe. Ela é irmã de um dos maiores chefes de uma organização criminosa que opera com adoções irregulares. Ela fugiu para escapar da vida que escolheram para ela." As palavras cortaram como uma faca e o impacto foi devastador. Henrique sentiu-se tonto. Ele olhou para Lívia, que agora estava em pé, presença tensa, com os bebês agarrados a ela. Seus olhos estavam cheios de medo e confusão. "Lívia, isso é verdade?" Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. Lívia hesitou, e aquele segundo de silêncio foi como um grito ensurdecedor. "Henrique, eu só queria proteger eles." "Eu não sou quem você pensa que sou." O desespero em sua voz fez seu coração acelerar, mas ao mesmo tempo, uma parte dele queria acreditar nas palavras dela. Como ele poderia confiar em alguém cuja vida tinha se entrelaçado com a sua tão rapidamente? "Escute, Henrique", o homem disse, quebrando a tensão. "Não é só isso. O que eu estou te dizendo é que se você não agir rápido, vai acabar sendo arrastado com ela. Essas pessoas não brincam, elas vão atrás e podem fazer coisas terríveis se você não se afastar." Um grito ecoou de um dos bebês, rompendo o instante aterrorizante. Henrique virou a cabeça e seu olhar encontrou os olhos de Lívia, que agora estavam cheios de desespero. O que ele deveria fazer? Apegar-se à mulher que ele começou a amar ou proteger a si mesmo e aos bebês que ele havia prometido cuidar? De repente, um barulho vindo do andar de cima o fez arrepiar. Um estrondo forte e algo rolou pelas escadas, como se alguém tivesse perdido o equilíbrio. Henrique se moveu rapidamente, sentindo que algo estava prestes a bater. "Não espere!" Sol gritou, mas era tarde demais. Ele subiu as escadas com um misto de medo e determinação. Seus olhos se arregalaram ao ver o que realmente havia acontecido. Não eram apenas os bebês que estavam em perigo. Uma grávida pálida e machucada estava caída no chão. A primeira sensação foi de choque.
A mulher levantou os olhos e a realidade de quem ela realmente era atingiu Henrique como um soco no estômago. Henrique, sou eu, a mãe deles. Tudo parou. O mundo exterior desapareceu por um instante, enquanto o enorme quebra-cabeça de suas novas e antigas vidas se desmoronava. O que ele sabia, quem ele confiava. Tudo estava desmoronando na sua frente. A verdade que ele pensou ter encontrado agora parecia um labirinto sem saída, e ele estava prestes a ser tragado pelas sombras de um segredo que ia muito além do que ele imaginava. O mundo ao redor de Henrique parecia ter parado, e o olhar apavorado de Lívia o atravessava como uma flecha. Ele olhou mais uma vez para a mulher no chão. Seus olhos estavam cheios de dor e desespero. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, sua voz tremendo. "Henrique, por favor, eu sou a mãe deles." A voz dela era suave, mas a urgência era palpável, como se ela estivesse implorando por uma segunda chance. "Você não pode acreditar nos rumores. Eu estou tentando proteger meus filhos." Confusão tomou conta de Henrique. Ele olhou para Lívia, depois voltou a encarar a mulher no chão. Como ela poderia ser a mãe das crianças? Ele sentia seu estômago revirar. O telefone ainda estava em sua mão, sem saber se deveria ligar para a polícia ou simplesmente ficar paralisado. Eu só quero saber a verdade", Henrique disse, sua voz quase inaudível. O olhar da mulher era de um profundo sofrimento. "Por que você não apareceu antes? O que está acontecendo?" "Porque eu estava fugindo deles", ela gritou, com lágrimas escorrendo pela face. "Eles tiraram meus filhos de mim, e a Lívia se meteu nisso. Eu não sou parte disso, não sou!" Lívia vociferou, um misto de pânico e raiva em sua voz. "Eu só queria salvar eles, Henrique. Acredite em mim!" O homem corpulento ainda estava ali, observando tudo com um sorriso sutil, como se cada palavra de Lívia fosse uma gota de veneno. "É claro que ela não é a mãe verdadeira, Henriquinha", ele disse, quase como um lamento. "A história dela versa sobre um passado sombrio." Alguma vez você parou para perguntar por que ela estava tão disposta a viver uma mentira? "Cale a boca!" gritou Henrique, arrebatado, sua mente girando. Ele estava perdido. De repente, um grito rompeu o silêncio da casa. Era um dos bebês. O choro estridente misturava-se ao tumulto, mas Henrique não sabia se ia consolar a criança ou se afastar de toda aquela confusão. "Eles não são apenas bebês, Henrique." O homem avançou um passo, aproximando-se ameaçadoramente. "Você quer saber a verdade? Eles estão envolvidos em algo maior do que você imagina. E você não tem ideia do que está prestes a acontecer." A intensidade da situação começou a crescer. Henrique sentiu seu coração acelerar, e a consciência de que estava preso em uma teia de mentiras o atingiu como um golpe. "O que você quer dizer com isso?" Ele forçou a voz, mas a dúvida o consumia. "O que mais poderia ser escondido? Estou dizendo que esses bebês, eles são a chave para um acordo muito maior. E você, Henrique, está bem no meio disso tudo." O homem deu um sorriso quase desprezível. "Se você ficar, eles vão te envolver até o pescoço." "Para de jogar com a minha cara!" Henrique gritou, mas dentro dele, uma sementinha de medo tinha sido plantada. Ele olhou novamente para Lívia, procurando resposta. "O que mais você nem me contou?" A tensão era palpável. Ele sentia que estava na beira de um abismo. O homem começou a dar um passo para trás, os olhos brilhantes, como se estivesse se preparando para sair de cena. "Você precisa fazer uma escolha, Henrique. Em algum momento, a verdade vem à tona. E no lugar de conforto e segurança, você pode acabar em um lugar sombrio,
Então tudo aconteceu rápido demais. O barulho de tiros ecoou do lado de fora. O estampido ressoou na casa e todos se viraram, o olhar de Henrique se fixando na porta. As crianças começaram a chorar, a cena se transformando em um caos à sua volta. Lívia apressou-se, segurando os bebês contra o peito, e a mulher no chão gritou, apavorada. Henrique, precisamos sair! Agora! Ela implorou. O homem que estava na porta começou a correr, mas não antes de deixar uma última maldição no ar. Lembre-se, você não sabe em quem pode confiar. Volte quando estiver pronto para entender a verdade. E naquele instante, enquanto o pavor enchia o ambiente e a sensação de ser cercado por sombras crescia, Henrique percebeu que a única coisa mais traiçoeira que o segredo de Lívia seria sua própria escolha de permanecer ou seguir seu instinto e correr. O que mais estava prestes a ser descoberto? Com o som do tiroteio ainda reverberando em seus ouvidos, ele sentiu o pulso do perigo se aproximar. O que aconteceria com eles agora? Uma nova reviravolta estava prestes a ocorrer e ele precisava decidir rápido. Henrique estava paralisado, o eco do tiro ainda reverberando em seus ouvidos. O pânico tomou conta da sala enquanto a mulher caída no chão, agora claramente desesperada, olhava para ele com uma mistura de dor e esperança. O olhar dela dizia tudo. Era como se o mundo tivesse desmoronado ao seu redor. Você precisa acreditar em mim! Ela se esforçou para se levantar, suas mãos tremendo, enquanto elas buscavam apoio na parede. Eles estão vindo. E não para pegar só as crianças. Eles querem me pegar de volta! O grito dela cortou a tensão, mas Henrique estava perdido. O que ele deveria fazer? Olhou para Lívia, que segurava os bebês, terror estampado no rosto. O homem corpulento estava quase na porta, um riso sombrio se espalhando em seus lábios. Eu disse que você deveria ter cuidado, Henrique. O que você escolhe agora pode ser a sua salvação ou sua ruína. Henrique sentiu um nó na garganta. O que você sabe sobre ela? E por que esses homens estão atrás dela? Eles querem o que sempre foi deles. A mulher sussurrou, com a voz fraca. Eu não estou apenas fugindo. Eu sou uma chave. A chave para um mundo que eu não escolhi. Eles precisam de mim para reativar essa rede horrenda. E eu não posso deixá-los alcançá-los. O desespero dela ecoava em cada palavra. O homem corpulento fez um movimento brusco e Henrique se virou novamente. Um barulho estrondoso ecoou da porta da frente. Eles estavam invadindo. Rodrigo, o segurança que ele havia contratado, apareceu na porta. Henrique, a situação está fora de controle. Precisamos evacuar agora. Os olhos de Lívia se arregalaram e ela gritou: Henrique, não podemos deixá-los levarem as crianças! Enquanto ela entrava em pânico, o choro dos bebês aumentava, aqui, da incerteza. Mas o olhar da mulher no chão ainda o prendia. Henrique, você precisa saber. Você é o pai deles. As palavras dela reverberaram como um trovão. O ar ficou pesado. E o mundo à sua volta começou a girar. Ele piscou, buscando entender o significado daquilo. O que você está dizendo? Você é o pai. Ela repetiu, a pressão em sua voz quase quebrando. Eu nunca quis que você soubesse, mas teve que ser assim. Eles precisam de você. Um choque percorreu seu corpo. Como assim, pai? Aquela revelação lançou um manto de confusão sobre ele, como se cada fragmento de sua vida estivesse sendo estraçalhado. Se a mulher fosse verdadeira, mudaria tudo. A razão pela qual ele estava lutando, as escolhas que havia feito, tudo. E naquele momento, o homem corpulento estava mais próximo, rindo de forma ameaçadora.
Que bonito, não? Uma família e um segredo que nenhum deles saberá. Mas, Henrique, você tem certeza de que quer se envolver ainda mais nisso? Isso só vai trazer dor. O que está acontecendo? Henrique gritou, tentando entender o que havia sido revelado. Ele olhou para as crianças, tentando processar a ideia de ser pai. Era impossível. Ele tinha perdido tudo e agora tinha algo tão precioso em suas mãos. O homem deu um passo à frente. A corrida começa agora, Henrique. Uma escolha precisa ser feita. Você vai ficar e lutar pelos bebês ou vai correr da verdade? Porque a verdade é muito mais sombria do que você imagina. E então, estrondos de tiros começaram a ecoar, e o caos finalmente explodiu em seu redor. As paredes da mansão pareciam se fechar. Tiros disparados, gritos, tudo desmoronava. Henrique mal conseguia escutar, e num último impulso de clareza, decidiu. Ele precisava tomar uma decisão. O futuro deles dependia disso. A verdade se desdobrava diante dele como uma tapeçaria. Mas o que mais estava escondido nas sombras? E o que seriam os filhos, as crianças, que ele só agora começou a considerar como sua? O fardo de cada escolha pesava mais que nunca. O tempo estava se esgotando, e ele já não sabia o que era real. O amor? O medo? Quem era, afinal? Com um dos bebês em seus braços, ele olhou nos olhos daquela mulher e disse: "Vamos sair daqui. Agora!" A síntese virou sobre uma pergunta no ar. Ele conseguiria realmente escapar da verdade antes que a noite avançasse? A linha entre o amor e a traição se tornava cada vez mais tênue. Henrique estava paralisado, o eco do tiro ainda reverberando em seus ouvidos. O pânico tomou conta da sala, enquanto a mulher caída no chão, agora claramente desesperada, olhava para ele com uma mistura de dor e esperança. O olhar dela dizia tudo. Era como se o mundo tivesse desmoronado ao seu redor. "Você precisa acreditar em mim." Ela se esforçou para se levantar, suas mãos tremendo, enquanto buscavam apoio na parede. "Eles estão vindo, e não para pegar só as crianças. Eles querem me pegar de volta!" O grito dela cortou a tensão, mas Henrique estava perdido. O que ele deveria fazer? Olhou para Lívia, que segurava os bebês, terror estampado no rosto. O homem corpulento estava quase na porta, um riso sombrio se espalhando em seus lábios. "Eu disse que você deveria ter cuidado, Henrique." "Ha! O que você escolhe agora pode ser a sua salvação ou sua ruína." Henrique sentiu um nó na garganta. "O que você sabe sobre ela? E por que esses homens estão atrás dela?" "Eles querem o que sempre foi deles." A mulher sussurrou, com a voz fraca. "Eu não estou apenas fugindo. Eu sou uma chave. A chave para um mundo que eu não escolhi. Eles precisam de mim para reativar essa rede horrenda, e eu não posso deixá-los alcançá-los." O desespero dela ecoava em cada palavra. O homem corpulento fez um movimento brusco e Henrique se virou novamente. Um barulho estrondoso ecoou da porta da frente. Eles estavam invadindo. Rodrigo, o segurança que ele havia contratado, apareceu na porta. "Henrique, a situação está fora de controle. Precisamos evacuar agora." Os olhos de Lívia se arregalaram e ela gritou: "Henrique, não podemos deixá-los levarem as crianças." E enquanto ela entrava em pânico,
O choro dos bebês aumentava, carregando o peso da incerteza, mas o olhar da mulher no chão ainda o prendia. Henrique, você precisa saber. Você é o pai deles. As palavras dela reverberaram como um trovão. O ar ficou pesado e o mundo à sua volta começou a girar. Ele piscou, buscando entender o significado daquilo. O que você está dizendo? Você é o pai, ela repetiu, a pressão em sua voz quase quebrando. Eu nunca quis que você soubesse, mas teve que ser assim. Eles precisam de você. Um choque percorreu seu corpo. Como assim, pai? Aquela revelação lançou um manto de confusão sobre ele, como se cada fragmento de sua vida estivesse sendo estraçalhado. Se a mulher fosse verdadeira, mudaria tudo. A razão pela qual ele estava lutando, as escolhas que havia feito, tudo. E naquele momento o homem corpulento estava mais próximo, rindo de forma ameaçadora. Que bonito, não? Uma família e um segredo que nenhum deles saberá. Mas, Henrique, você tem certeza de que quer se envolver ainda mais nisso? Isso só vai trazer dor. O que está acontecendo? Henrique gritou, tentando entender o que havia sido revelado. Ele olhou para as crianças, tentando processar a ideia de ser pai. Era impossível. Ele tinha perdido tudo e agora tinha algo tão precioso em suas mãos. O homem deu um passo à frente. A corrida começa agora, Henrique. Uma escolha precisa ser feita. Você vai ficar e lutar pelos bebês? Ou vai correr da verdade? Porque a verdade é muito mais sombria do que você imagina. Então, tudo aconteceu rápido demais. O barulho de tiros ecoou do lado de fora. O estampido ressoou na casa. De repente, a porta da frente arrombou e homens armados invadiram o espaço, gritando ordens de forma brutal. A mulher no chão gritou. Lívia gritou, e o caos se instalou. Mas entre todos aqueles gritos, uma figura conhecida apareceu. A esposa falecida de Henrique, Clara, surgia da multidão. O cabelo desgrenhado, vestindo roupas esfarrapadas, os olhos antes cheios de vida, agora pareciam opacos. Henrique, ela chamou, a voz meio rouca. Eu estou aqui. O mundo de Henrique desmoronou. Era impossível. Ele a tinha perdido. As memórias da tragédia voltaram com força total. Mas ali estava ela. E tudo o que ele pensava saber se despedaçou. Clara, você precisa entender. Eu não morri. Eles me tomaram para fazer parte disso. Mas eu fugi. A intensidade de suas palavras perfurava o caos. E agora estão atrás de mim novamente. O homem corpulento riu, um riso gelado, enquanto os invasores cercavam a sala. E aqui estamos, a família completa, sua linda esposa, o pai desinformado e os pequenos que estão no meio de tudo isso. Lívia olhou entre Henrique e Clara, o medo em seus olhos crescendo. Henrique, não podemos! Mas tudo estava se movendo rápido demais. A cena se desfez em um borrão de gritos, balas e corações partidos, enquanto a verdade que ele acreditava estar muito distante, agora se revelava em sua forma mais cruel. Neste momento, Henrique teve que decidir. Seria fiel ao passado ou lutaria pelo futuro que acabara de descobrir? E, mais importante, poderia confiar em quem se dizia ser sua verdadeira família? As sombras se aproximavam e à noite instigavam um desfecho
que prometia ser devastador. O que ele escolheria? Henrique estava paralisado. O frio na barriga crescendo, enquanto os ecos da confusão o cercavam. A mulher caíra, mas suas palavras, tão carregadas de dor, ecoavam na mente dele. Você é o pai deles! Essa frase martelava em sua cabeça. Antes que pudesse processar, um movimento brusco fez seu coração disparar. Clara, sua esposa falecida, estava ali. Mas antes que pudesse absorver aquela realidade, mais gritos ecoaram. Os homens armados avançavam. A tensão no ar ficou palpável. Ele olhou para Lívia, que segurava os bebês contra o corpo, seu olhar de desespero refletindo a confusão que agora dominava a mansão. Henrique! Clara gritou, enquanto a sala pulsava em um caos aterrador. Ele queria correr até ela, mas o momento era tenso demais. O homem corpulento estava agora se afastando, quase se divertindo com a cena à sua frente. Isso é muito interessante, ele zombou. Um pai, uma mãe, uma esposa perdida. Que belo drama! Eu não posso deixar isso acontecer! Henrique finalmente gritou, a adrenalina tomando conta. Ele virou-se para a direção dos invasores, pronto para lutar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um dos homens armados parou de repente, a expressão de sua face mudando de ameaça para puro terror. A porta de entrada se abriu novamente e uma figura apareceu. Uma mulher com olhos frios e um sorriso enigmático. Parem! Ela gritou, e a mensagem foi clara. Todos congelaram. O invasor parecia reconhecer aquela mulher. Catherine, o que você está fazendo aqui? Um dos homens perguntou, os olhos arregalados. As armas foram abaixadas, mesmo que não completamente. Henrique olhou confuso. Quem é ela? Ele se virou para Clara, que agora parecia tão perdida quanto ele. E o que mais chamava sua atenção era a forma como o homem corpulento olhava para Catherine. Era uma mistura de respeito e medo. Não é hora para conversas, Catherine, o homem disse, tentando recuperar o controle. Mas havia algo naquela mulher. Seu olhar penetrante fazia Henrique sentir que ela era uma força poderosa. Você não sabe o que está em jogo aqui? Não? Eu sei muito bem em quem você realmente está se metendo. Ela respondeu, caminhando firme para a frente. O clima mudou subitamente, como se uma bomba prestes a explodir estivesse à beira de detonar. Sombras se formaram nas expressões dos invasores. Clara olhou para Henrique, a expressão de incredulidade preenchendo seu rosto. Henrique, você precisa confiar em mim. Catherine, ela faz parte de tudo isso. Faz parte de quê? Que verdade você esconde? O que mais está acontecendo aqui? A voz de Henrique se elevava, entrelaçada com medo e frustração. A tensão era elétrica. Os bebês choravam, e a cena tornara-se um evidente jogo de poder. Você não sabe quem verdadeiramente é, Henrique, Catherine disparou. Mas eu sei. E agora é hora de encarar a realidade. Você não é apenas um bilionário solitário. Você tem conexões que não faz ideia e que tornam você o alvo perfeito. Wait. Que conexões? O que você quer dizer? Sua mente girava. A realidade parecia um emaranhado de mentiras e segredos. E antes que pudesse processar tudo, os tiros ecoaram de novo. Mas desta vez, em uma fração de segundo, o clima mudou ainda mais. Catherine se virou,
a expressão dela contorcendo-se em uma surpresa horrível. Eles vêm para aqui. Henrique viu o homem corpulento se mover para proteger os outros. Um novo grupo, mais golpes, mais gritos. E então a última coisa que viu foi o olhar de Clara, seus olhos cheios de desespero. Antes que a escuridão começasse a engolir tudo, ele estava cercado por questões que não conseguia resolver. O que era real? Quem era realmente pai? E o que mais estava enterrado nas entranhas daquela verdade sombria? A única certeza era que tudo havia mudado de uma vez. O passado, o presente e agora o futuro. Todo envolto em mistério. E à medida que as sombras avançavam, a única resposta que ficou no ar foi a pergunta inquietante: a verdade era realmente o que ele precisava? Henrique estava cercado pela confusão. A realidade virou uma tempestade. Tiros ecoando do lado de fora. Clara, sua esposa, ou a sombra dela, pelo menos, diante dele. E a revelação de que poderia ser o pai das crianças o deixou paralisado. O homem corpulento sorria. A cena de conflito em sua volta girava mais rápido. Quantas mentiras já tinham sido ditas? O desespero que pulsava na sala era quase palpável. Henrique! Clara gritou, sua voz carregada de uma urgência que não poderia ser ignorada. Você não pode acreditar no que está acontecendo! Eles têm um plano! O pânico em sua expressão era genuíno, e seu olhar se desviava para os homens armados que entravam. Catherine está aqui, mas não é só isso! Você tem que confiar o suficiente em mim. A palavra confiar soou como uma nova ferida em Henrique. Como poderia ele? Como confiar na mulher que acreditava ter perdido? Eu quero entender, mas você precisa me contar a verdade. Todo o tempo que estivemos separados, o que mais não sei? O rosto de Clara se contorceu em dor. Ela parecia quebrar sob o peso de segredos. Está tudo conectado. O que você não sabe é que essas crianças, bem, elas são parte de algo muito maior. E você está no centro disso. No mesmo instante, os olhos de um dos invasores se arregalaram de terror ao ver Catherine. Você não deveria estar aqui, ele berrou. A atmosfera mudou abruptamente, e em um piscar de olhos, a lealdade parecia se diluir. A tensão era insuportável. O que estava acontecendo? Catherine avançou, sua presença dominadora fazendo a sala estremecer. Deixe que isso acabe agora! Você não tem ideia do que essas crianças significam. A forma como ela falou fez com que Henrique sentisse um frio na barriga. Era como se a figura dela fosse a chave para tudo. Henrique olhou para a sala, as expressões das pessoas se contorcendo de medo, e naquele instante, uma explosão de gritos o atingiu. Os homens armados atrás dele se moviam, armados, prontos para atacar. A casa virou um campo de batalha, e então, em um clímax explosivo, uma nova figura surgiu. Uma mulher desconhecida apareceu na porta, visivelmente ferida, mas carregando uma certeza. Olhem! Socorro! Eles vêm! Haviam bandidos atrás dela. A rua estava cercada. Aquelas palavras mudaram a dinâmica. Clara caiu em lágrimas, e Henrique percebeu que a mulher era uma sobrevivente de um plano que ele nunca imaginou. Eles sabiam. Você não estava salvo, Clara. Se você não sair, eles vão pegar você de volta. Ela se virou para Henrique. E você? Você é o único que pode detê-los. O que essas palavras significavam? Henrique sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Assim que a mulher ao lado dele gritou, um silvo atravessou a sala. Clara tinha sido sequestrada e agora estava cercada de novo. E agora, em meio ao caos, o coração de Henrique
começou a palpitar. Um dos bandidos se aproximou rapidamente, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, Clara se atirou à frente dele, gritando: "Não! Eu sou a chave! Não machuquem eles! Levem a mim!" Os olhos de Henrique se arregalaram. Aquela era a verdadeira natureza dela. Alguém disposta a se sacrificar. O choque paralisou seu corpo. E, ao mesmo tempo, uma pergunta fixou-se em sua mente. O que mais Clara escondeu? Era um segredo que poderia mudar tudo, e ele precisava saber. "A verdade vai surgir!" gritou Catherine. E com um movimento rápido, ela revelou o estranho objeto de metal no bolso. Era uma chave antiga. Isso é importante. E a única maneira de todos nós sairmos vivos é ouvindo e agindo como uma unidade. O que aquela chave significava? Por que Clara mentiu? Corações quebrados, segredos profundos, o futuro na linha e os invasores atirando. A conexão que deveria ser amor agora estava fraturada e exposta. Estavam ou não todos em uma armadilha? Quando a realidade se despedaçava em fragmentos de desespero, Henrique percebeu que precisava decidir: ficar ou correr. Mais importante, quem ele realmente poderia confiar quando tudo ao seu redor se desmoronava em segredos? A única certeza era a urgência do momento, e que a verdade mais sombria do que ele podia imaginar estava prestes a ser revelada. Henrique estava cercado pela confusão. O som dos tiros ecoava e a adrenalina pulsava nas veias. Clara, a mulher que acreditava estar morta, estava ali diante dele e ele se sentia perdido em um labirinto de emoções. A revelação dela de que seus filhos estavam, de fato, no meio daquela confusão o deixava inquieto. Ele a olhou nos olhos, buscando respostas. "Clara, como? O que está acontecendo?" A voz dele era uma mistura de raiva, amor e desespero. O homem corpulento, agora mais próximo, parecia se divertir com o caos. Seus olhos escuros brilhavam, desfrutando do espetáculo. "Você não entende. Eles não têm apenas interesse nas crianças. Eles querem poder, Henrique. Você é a chave." "O quê? Como assim sou a chave?" A confusão se misturava com uma sensação de impotência. As crianças, aquelas criaturas inocentes, se tornaram o centro de uma batalha que ele não sabia que estava lutando. "Venha comigo!" Clara gritou, empurrando-se para frente. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma explosão a fez cair ao chão. O mundo inteiro parou por um segundo. O baque ecoou e os invasores se espalharam, repentinamente desorientados. Os bebês começaram a chorar e a sala se transformou em um campo de batalha. Mas então, uma figura inesperada surgiu. Era Sol, a advogada ativista. Mas havia algo de diferente nela. Seus olhos brilhavam intensamente e sua presença era quase hipnotizante. "Eu tenho que falar!" ela gritou, sua voz reverberando com uma urgência. Todos se viraram para ela, buscando respostas. "Sol, o que está acontecendo?" O desespero tomou conta do ambiente, e antes que ela pudesse responder, um tiro disparou em direção a Clara. Mas em um movimento rápido e inesperado, Sol se jogou na frente da esposa de Henrique, levando o tiro diretamente em seu próprio corpo. O tempo pareceu parar enquanto todos assistiam. Sol caiu, um grito estrangulado escapando de seus lábios. O choque tomou conta da sala, e o verdadeiro horror da situação se impôs sobre eles. A adrenalina que preenchia o ambiente deu lugar a um silêncio mortal. "Não! Não, Sol!" Henry gritou,
correndo até ela. A dor nos olhos de Sol foi a última coisa que ele viu, antes que a cena se tornasse um pesadelo. O sangue se espalhava pelo chão, e Henrique sentiu a vida dela escorregar entre suas mãos. "Por que você fez isso?" Ele sussurrou desolado. "Porque você precisa saber a verdade", Sol murmurou, a voz tremulante. "Eu sou sua irmã, Henrique." A revelação atingiu como um golpe. Cada fragmento do seu mundo se despedaçou. Sua cabeça girava, e ele se lembrou de lembranças que nunca soube que tinha. Não pode ser, ele balbuciou, olhando para ela com incredulidade. Sol não era apenas uma advogada, ela era parte de sua história perdida. As sombras do passado começaram a se formar nas bordas da visão. O homem corpulento riu, ao contrário do comum na situação. "Olha só, Henrique, você encontrou uma nova família, mas ela também está envolvida. Como sempre, você faz as piores escolhas." Nesse momento, um novo grupo de homens armados invadiu a sala, mais agressivos. Os tiros ecoaram novamente e as pessoas começaram a gritar. A sala virou um caos completo. Henrique, agora, só podia pensar em um objetivo: proteger os bebês e entender o que de fato estava acontecendo. E enquanto todos corriam, as palavras de Sol ecoavam em seus ouvidos. O que mais ela não havia contado? Os perigos se acumulavam e o tempo estava se esgotando. A verdade estava prestes a se revelar em meio ao caos, e Henrique não sabia se estava pronto para enfrentá-la. Tudo o que ele sabia agora estava sendo desmantelado. A única certeza era que a relação entre eles nunca mais seria a mesma. E no fundo, uma pergunta gritava: o que havia mais escondido nas sombras daquilo tudo? A tensão na sala crescia, como um fio prestes a se romper. Henrique olhava para Clara, seus olhos cheios de dor e confusão. Ele estava em um campo de batalha, cercado por aliados e inimigos, sem saber em quem confiar. Os gritos e tiros misturavam-se em uma sinfonia caótica, enquanto a possibilidade de perder tudo novamente o ameaçava. "Henrique!" Clara gritou, quase se arrastando até ele. Havia sangue em suas mãos. "Você precisa entender. O que eu fiz para nos proteger." Mas a ideia de proteção tinha um peso terrível. Protegê-las de quem? De você mesma? Ele estava exasperado. O homem corpulento, aproveitando o desespero, começou a se aproximar. O sorriso malicioso nos lábios dele era um lembrete cruel do perigo iminente. "Saia do caminho!" gritou Catherine, interpondo-se entre Henrique e a ameaça. "Não vamos deixar que ele nos controle." O calor da batalha aumentava. O som de passos pesados se aproximando ecoava nos ouvidos, cada segundo parecendo uma eternidade. "Ele está certo!" Um dos bandidos gritou, hesitando. "Estamos em desvantagem! Precisamos recuar!" Aqueles murmúrios começavam a cortar o ritmo da invasão, e Henrique sentia que a esperança começava a florescer em meio ao tumulto. Entre gritos e o tilintar de armas, ele teve uma ideia. "Temos que sair agora!" Ele puxou Clara e as crianças para perto dele, mas não sem um último olhar para Sol caindo nos braços da dor. "Você não pode ir. Você é parte disso." Então, sem pensar, ele se voltou para Catherine. "O que fazemos agora? Para onde vamos?" A pressão estava sob seus ombros. "Tem um túnel na parte de trás da casa," ela respondeu, ofegante. "É estreito, mas leva para o hangar abandonado. É nossa chance. Vamos, agora!" Henrique gritou, e todos começaram a correr, empurrando-se
uns aos outros. O medo cercava como um manto, mas a determinação crescia a cada passo. À medida que se aventuravam pelo túnel, os sons de sua fuga se misturavam com o caos atrás deles. Cada segundo contava e os bebês choravam, despertando o instinto protetor de Henrique. Ele não pararia até que estivessem a salvo. Assim que alcançaram a saída, um clarão de luz invadiu o espaço escuro. Finalmente! Gritou Clara, mas Henrique não teve tempo para se alegrar. O luar iluminou uma cena que o fez hesitar. Havia veículos, homens armados se mexendo rapidamente. O mundo externo não era mais seguro. Não podemos parar. Rápido! Ele gritou. E todos se apressaram para se esconder em um dos carros. O motor roncou, a adrenalina disparando enquanto ele se preparava para o que viria a seguir. Enquanto dirigia, o coração dele batia forte. Ele olhou para Clara, que agora parecia mais uma estranha, e para Catherine, a verdadeira irmã. Nós vamos encontrar um jeito de fazer tudo isso dar certo. Mas vocês precisam ser sinceras comigo. É nossa única saída. As palavras pesavam, mas ele sabia que a verdade poderia ser a única coisa que os manteria juntos. As sombras que os cercavam nunca desapareceriam, mas também não poderiam ser a única coisa que definisse suas vidas. O carro despencou ao longe, e no brilho das luzes da cidade, Henrique percebeu a fragilidade de tudo o que amava. Mas por dentro, uma chama de esperança começou a crescer. Como uma fênix nascendo das cinzas, ele estava determinado a reunir os pedaços. Vamos! Ele gritou, dirigindo em direção a um futuro desconhecido. O passado sempre os perseguiria, mas juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. E nesse momento, mesmo em meio ao caos, Henrique percebeu que a verdadeira luta não era apenas contra quem os perseguia, mas pela proteção da família que estava se formando. Eles eram o seu tudo, e ele estaria pronto para enfrentar qualquer desafio que viesse. Enquanto a estrada se estendia diante deles, uma pergunta pairava no ar. Como o passado lançaria seus ecos? E o que o futuro reservava para ele e sua nova família? Antes de encerrarmos essa história, tenho um pedido urgente para você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de